que deu. Então, pessoal, estamos recebendo o professor Davi hoje, né? Então, Davi, a gente tem realizado essas conversas, né, às segundas-feiras. Vamos continuar até final de novembro. Então, essas conversas fazem parte de uma pesquisa que eu tenho, que se chama Caminhografia Urbana, do meu grupo, né, e que envolve mestrandos, bolsistas de graduação, e que vem conversando um pouco sobre a ideia do cartografar e do caminhar, ou de um ou de outro. A gente tem escutado, então, artistas, arquitetos, geógrafos, eu nem lembro mais, gurias, psicólogos, uma diversidade muito grande de pessoas que lidam com essa ideia de cartografia ou de mapeamentos, né? E também com a prática do caminhar. Algumas são só do caminhar, algumas unem as duas ideias, né? E a gente tem conversado um pouco. Na prática, tem acontecido da seguinte forma: o convidado se apresenta, conta um pouco do seu trabalho, né? Mostra alguma coisa se quiser, e depois, uns 20, 30 minutos, aí não temos uma regra. E aí depois a gente faz perguntas, conversa um pouco, né, no restante do tempo. E é isso, eu não tenho feito uma apresentação formal, a ideia é algo bem informal, e eu vou deixar para ti, então, te apresentar, né, e nos contar um pouco sobre o teu trabalho. Tá bem, Davi? Tá ótimo, Du. Tá ótimo. Eu te agradeço novamente pelo convite. Acho que na verdade, uma reciprocidade, né? Assim, está sendo tão interessante, a gente tem se visto pouco, mas tem sido sempre significativo. O Du teve conosco na disciplina de pós nesse ano. Temos algumas amigas, alguns amigos em comum, e principalmente esse tema que nos toca e nos afeta, que são as cartografias, né? Então, eu sou professor aqui, eu vou colocando, fiz uma apresentação, porque aí eu acho que eu também tento me manter na linha, dentre as várias linhas possíveis, né? Mas então, eu sou professor aqui na USP, no campus de São Carlos, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Sou arquiteto de formação e tenho já desde muito tempo interesse pelas franjas daquilo que a gente chama da disciplina da arquitetura e do urbanismo, né? Sempre me interessaram os autores que tensionam o nosso campo, desde fora ou desde dentro, né? Então, a minha formação no mestrado foi a partir da orientação de um matemático, por exemplo. Então, olhando para topologia, diagramas, representação de processos dinâmicos, e no doutorado por uma arquiteta também com formação em filosofia, né? Então, isso é só uma forma, né, de dizer desse interesse, né, que vai aí caminhando por franjas, por bordas. E é por isso que eu chego nas cartografias, né? Esse campo que, a meu ver, é um campo muito potente porque ele não se reduz a disciplinas, né? É algo que costura, questiona, resiste, né? A gente poderia colocar uma série de verbos aí, a cartografia como uma potência, e pensando a partir do nosso campo, né? Um campo que, na arquitetura e no urbanismo, quando as representações sempre se colocam muito numa linhagem, assim, uma linhagem muito de algo que é mimético, né? De algo que é muito fidedigno ao real. E então essa noção da representação
como aquilo que é o decalque daquilo que se vê ou daquilo que se pretende a futuro, né, com prefiguração de futuro, ainda assim, essa dimensão de um controle muito estrito. E esse campo, então, das cartografias, ele aparece aí como mais uma dessas franjas, né. Vamos lá. Aqui, passar rapidamente, esse é o grupo do qual eu faço parte aqui, que é o Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas. Atualmente, eu e Rui, o Rui está aqui, o Rui Sardinha Lopes é filósofo, também é um dos coordenadores do grupo. Nós temos o Luciano Bernardino da Costa, que é um sociólogo, cientista social e fotógrafo, uma excelente produção na área da fotografia. Onde está o Fábio? Nós temos o Fábio, também todo o trabalho dele de reflexão na área de artes, e a gente tem agora duas novas integrantes, professoras, a Amanda Ruggiero e a Carolina Akemi, né, na área de estética. E vocês devem lembrar desse rostinho aqui, não? Esse rostinho aqui, esse grid está um pouquinho desatualizado, mas é a Tássia Vasconcelos, que é a professora de vocês aí agora na UFPEL, né? Ela foi me orientando de doutorado. Bem, o nosso grupo ele atua numa interface entre a arquitetura, as práticas artísticas e o pensamento social, né? Buscando refletir sobre o nosso tempo, sobre espacialidades e formas de compreensão, né, visual e crítica daquilo que acontece nas espacialidades contemporâneas. Então, a gente usa muito recursos visuais, não simplesmente como resultado, né, do trabalho, então é a saída, a publicização do trabalho, mas são práticas experimentais a partir de linguagens diversas, e então não é incomum a gente trabalhar com exposições, com livros, né, de forma a que eles sejam também modos ativos de reflexão, né. Então, aqui uma exposição que nós fizemos em 2011, 2010 no SESC, depois na 10ª Bienal de Arquitetura em São Paulo, com esses dois trabalhos, eu vou mostrar alguma coisa, e depois 2017 nessa exposição chamada Contra Condutas, em São Paulo. Bem, eu atualmente tenho um projeto ativo com esse título, né, Contra Cartografias, Tecnopolíticas de Espacialização da Informação, que tem, dentre os seus objetivos, 3 linhas principais. A primeira delas então, entendendo, né, as cartografias como um campo plural, polifônico, né, interdisciplinar, construir um arcabouço teórico, né, em que termos como esse, contra a cartografia, eu já vou passar um slide em seguida, né, termos como esse aparecem e alimentam reflexões e alimentam práticas. Então, tentar entender, né, que linhagens são essas, quais são os autores em vários campos que têm alimentado o pensar e o fazer sobre as cartografias, né. Depois, constituir também um acervo de práticas, e eu já vou dizer por que aí desse contra-cartográfico, né. Então, são práticas de coletivos, de artistas, de ateliês, né, em universidades, movimentos sociais, professores em escola pública, né, tentando, assim, operando com práticas cartográficas nesse campo ampliado dos mapeamentos ou dos mapas ou das cartografias, né. Depois da explosão, alguns autores chamam, né, da virada espacial, ali entre os anos 60 e 70, por uma série de fatores epistemológicos, tecnológicos, culturais, esses mapas que a gente entendia como representações da realidade passam a ser questionados e vão virar outra coisa. Bom, não tenho certeza, esse debate todo vocês conhecem bem, né? E também essa dimensão da prática, que é
primeiro, explorar várias linguagens e com várias pessoas, né? Então, agenciamentos diversos em workshops, disciplinas. A gente tem explorado muito esse momento de estar junto, pensar e fazer junto, e aí ter essa dimensão da pós-produção também, que é dialogar com outros a partir dos resultados daquilo que a gente tem feito, né? E por fim, há 2 anos, tenho essa disciplina cadastrada no programa de pós aqui, chamada Cartografias Tecnopolíticas e Geopoéticas, que é um momento em que a gente também tem feito isso que o Du está fazendo aqui, que eu acho super legal, que é chamar algumas pessoas da área, né, e por isso o Du esteve lá, e outras pessoas também, para que a gente possa, bom, primeiro, dialogar e que os alunos tenham, logo em primeira mão, né, a possibilidade de ter contato com as pessoas que estão aí, assim, nessa ebulição, nessa efervescência, né, germinando pensamentos e práticas cartográficas, né. Tem sido uma experiência muito rica, no contexto da pandemia. Eu não sei como, acho que vocês, não sei como vocês vão aí no programa de vocês lidar com isso, mas para nós foi muito produtivo pelo fato de que a gente conseguiu conectar com pessoas do Brasil todo, né? A gente, inclusive, no começo das aulas, nos primeiros aulas, colocava lá um Google Maps para as pessoas se marcarem, e a gente via a abrangência territorial, a abrangência também das áreas de conhecimento. Voltando, o nosso programa está muito refratário a manter, mesmo que seja híbrido, e para nós aqui, que nós não somos uma centralidade, nós estamos em São Carlos, não na cidade de São Paulo, as pessoas não vêm para cá, né? Então, o que é pensar e fazer pesquisa nessa área fora de uma centralidade, né? Tem também as suas aí os seus pontos positivos, mas me parece que essa conexão, que é o que o Du está fazendo aqui, né, é fundamental, né? Bem, então, olha só, né, eu estou usando esse termo contracartografia nesse caso, mas poderia usar, por exemplo, a ideia de cartografia crítica, né? Esse contra, esse prefixo, ele vem, o uso desse termo feito pela primeira vez pelo Brian Holmes, que é um crítico, né? Ele é muito próximo do Bureau d'Etudes, que é um coletivo francês que trabalha com cartografias de sistemas, e também do Technopolitics Working Group, que é um grupo baseado em Viena e que também trabalha com esses mapeamentos de sistemas, como esse aqui, no fundo, é deles, de um workshop que a gente fez aqui, né? Mas esse termo contra-cartografia vem no sentido lá das contracondutas do Foucault, né? Essa ideia de pensar outros modos, né, de se deixar governar, né? Então, essa relação na verdade, muito clara, né, entre a cartografia e poder, né? E agenciamentos de poder e agenciamentos de contra-poder, né, contra-agenciamentos. Então, esse é só um dos termos, né, de um conjunto, de uma miríade de termos que aparecem exatamente após a virada espacial. E esses são termos que eu venho coletando, e aí no meio está a caminhografia de vocês, né? Então, assim, quais são essas várias concepções que aparecem, né? Que é assim, de cartografar mundos, né? Cartografar espacialidades, cartografar processos, né? E aí, então, essa dimensão da contracartografia aqui, ela não vem no sentido de ser contra a cartografia, mas imaginando sempre que a cartografia tem uma dimensão crítica sobre o mundo, né? No sentido não da crítica rasteira, mas no sentido de uma vinculação com a teoria crítica, o pensamento crítico, né? Bem, agora, passando, vou tentar ser um pouquinho mais breve para a gente chegar naquilo que a gente está fazendo agora. Tem uma linhagem de coisas, assim, eu pensei algumas coisas que a gente fez vem fazendo, né, no período recente. Aqui é um dos trabalhos, que foi resultado do workshop Zonas Liminares. Esse workshop a gente
convidou o Anthony Montadas, ele tinha a possibilidade de vir para o Brasil, a gente trouxe ele para cá e fizemos um trabalho focado na reflexão sobre os domínios fechados, né? Então, como pensar essas espacialidades, esses processos, ou subjetividades que estão ao redor desse fenômeno urbano, né? Esse é só um dos trabalhos, rapidamente, é um jogo, né? É um jogo que emula o banco imobiliário. Então, ele é todo produzido, o tabuleiro, a caixa, as peças são deslocadas de outros brinquedos, mas a lógica aí é assim, de você, é uma cartografia performativa, digamos, né? Você está em ato, desenhando, compondo, espacializando uma forma, né, que faz pensar e que faz sentir, inclusive, né? Então, aqui é a ideia de que você vai, então, como no banco imobiliário, você compra a sua terra, você cerca a sua terra, você constrói lazer dentro da sua terra, você paga segurança. Se alguém entra dentro do seu terreno, vai preso, e se você é reincidente, você sai do jogo. Então, é uma cidade que fica realmente imobilizada, né? Dessa cidade imóvel, imobiliária, né? Então, ela se transforma numa cidade imóvel, um jogo que não tem ganhador, né? E ele foi utilizado pelo setor educativo do SESC, né? Da Bienal, para discutir cidade, para discutir isso que nós coletivamente estamos construindo, né? Que é boa parte das cidades brasileiras se desenhando a partir de enclaves, né? Desde 2011, a gente tem um módulo numa disciplina do 4º ano, aqui, chamada disciplina Linguagem, a disciplina chama Linguagens da Arquitetura e da Cidade, que é um módulo que a gente lança essa equaçãozinha, né? Cartografia é igual a espaço mais informação, né? Esse é o disparador. E aí, então, os alunos têm que qualificar, né? O que eles estão entendendo por cartografia, o que eles entendem por espaço, o que eles entendem por informação, né? Esse é um trabalho gosto muito dele, porque eles saem com esses quadradinhos de 10 por 10, moldes de cerâmica, e vão estampando pisos da Avenida Central, né, da cidade, que é a Avenida São Carlos. E eles, então, colocam nessa base, e a coordenada, latitude e longitude, desse ponto é colocada em braille, né? Então, é um trabalho todo que é feito para ser sentido com o toque, né, com as mãos. Então, são relevos que se dão só em parte a ver, né? E, ao mesmo tempo, tem essa escala um tanto estranha, porque você olha como um detalhe, mas, ao mesmo tempo, podem ser microgeografias, né? É como se você tivesse micro-relevos da cidade postos aí, né? Então, são exemplos de trabalhos, assim, cada ano, assim, a gente tem 45 alunos, então, são 5 alunos por equipe, muitas vezes, então, a cada semestre saem 9, 10 trabalhos que estão discutindo cartografias em ateliê, né? Fazendo trabalhos que, às vezes, a gente vai para vídeo, às vezes a gente vai para som, às vezes a gente vai para objeto, às vezes a gente trabalha com instalação. Então, a gente usa muitos recursos da arte contemporânea para tratar aqui, né, dessa relação entre espaço mais informação pela linha da cartografia. Bem, em 2015, a gente, ainda nessa lógica do jogo, a gente propõe uma performance coletiva na cidade, né? Então, a gente se faz uma pergunta: é possível se perder na cidade, na época das mídias locativas? Ou é possível se perder usando mídias locativas? Mais do que ainda, né, na era, usando mídias locativas? Então, é um passo. A gente pretendia reproduzir ou refazer esse workshop em outras cidades, nunca deu certo, mas ele é muito simples. É basicamente você marcar um tabuleiro no OpenStreetMap ou no Google Maps, você marca 5 km², 10 km², quanto quer que seja,
E você tem as latitudes e longitudes ali marcadas, e você simplesmente sorteia. Cada grupo escolhe, eu quero latitude tanto, longitude tanto. E esses pins caem aleatoriamente na cidade. E aí você vai para esses lugares, né? Você vai atrás deles, para ver que lugares que são esses. Então, ao invés de você colocar no seu celular, eu quero ir para o centro, lá, Praça Tal de Pelotas, né? O que o sistema faz? Ele não entende isso, ele transforma em latitude e longitude. Então, você trabalha com o algébrico e ele te dá o geométrico, né? A gente faz o inverso. E cai nos lugares que você não sabe quais são. A partir daí, a gente trabalhou com a lógica do site specific, né? Então, a gente ia nesses lugares, interpretava esses lugares, escolhia um objeto desse lugar e transplantava para o outro ponto, né? E depois de ler esse ponto, a gente transplantava esse ponto, sei lá, era um tijolo, era um pedaço de sofá, era um sapato, né? Então tinha uma coisa muito assim do ordinário, mas que era o simbólico daquele lugar, fazia sentido ali, e a gente deslocava esse simbólico. Então a gente tinha, a ideia era que a gente, num dia, deslocava a cidade, como o Francis Alves faz naquele trabalho, na fábula, né, A Fé Move Montanhas, que todo mundo joga um pouquinho de terra com a pá, né? E por fim, então, deu umas coisas assim, aqui são as coletas, e depois os mapas, né, assim, o que a gente chamou de mapas, que era da geolocalização 1 à geolocalização 2, eles tinham que fazer colagens desse processo de transferência do objeto, né? E aí, então, se a gente juntar essas coisas aqui, a gente fecharia o circuito entre eles, né? Bom, depois a gente passou por uma outra... Então, vejam, eu não vou me deter aqui, mas cada uma dessas práticas, elas estão ancoradas, digamos assim, ou referenciadas, a gente traz, né, um repertório de artistas, um repertório de autores, e a gente está navegando, eu não estou dizendo que tudo aqui tem a ver com... Uma coisa tem a ver com a outra, são campos teóricos e práticas distintas que a gente está olhando, né? Aqui, por exemplo, é esse namoro com o Birolitude, né, com o Mark Lombardi, que é todo esse contexto da cartografia de sistemas políticos escusos, né? Esse é um trabalho que a gente fez, é um livro que vocês encontram na internet, chamado GRU 111 contra cartografias, sobre a utilização de trabalho análogo ao escravo na ampliação do Terminal 3 de Guarulhos, né? Teve um termo de ajustamento de conduta, que foi impetrado pelo Ministério Público do Trabalho à OAS, porque ela é a gestora do aeroporto e, ao mesmo tempo, era quem estava construindo o aeroporto. Então, essa é só uma das pranchas do livro. Aqui a gente tem a face visível, né, da empresa, que conecta a empresa ao aeroporto, e aqui uma face cinza, que é de aliciamento de mão de obra análogo ao escravo, né? Então, como uma empresa que consegue gerir um aeroporto, que responde às leis internacionais super precisas, né, de controle do tráfego aéreo, ela, ao mesmo tempo, tem uma precisão, entre aspas, né, de uma informalidade absurda, no fundo, na verdade, aqui você tem ganhos societários e aqui você tem ganhos também financeiros, mas a partir da precarização de corpos humanos, né? Então, a lógica toda do trabalho aqui foi olhar para o aeroporto como um dispositivo de controle dos corpos, né? Seja dos processamentos de corpos, seja no usuário do aeroporto, seja aquele que produz o próprio aeroporto. Então, a gente está fazendo uma associação entre essas coisas a partir de algo que a gente chamou, né, de cartografias corporificadas, quer dizer, então é dessa experiência de habitar o aeroporto que a gente desdobra uma série de questões, e, por outro lado, essas cartografias de sistemas, quer dizer, a gente habita eles, mas sem perceber, e aí a gente... São dados numéricos, são organogramas, não é? É uma ordem abstrata desse mundo, que desenha esse mundo, mas que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, é dessa associação entre aquilo que é o fenômeno que eu sinto
e algo que escapa esse fenômeno que eu sinto, mas, ele desenha esse fenômeno também, né? Então, é um pouco essa hipótese que desenha todo o livro. Em seguida, a gente passa também, ainda, né, a gente estava muito envolvido com esse interesse do cartografia de sistemas, a gente parte desse relatório da Transparência Internacional, chamado São Paulo, a corrupção mora ao lado, né, e também desse banco de dados de offshores, né. A gente coleta um banco de dados gigantesco, assim, tabelas e tabelas de Excel, e para mostrar o seguinte, de novo, né, a gente como arquiteto muitas vezes dá atenção, e eu falo muito aqui nos ateliês de projeto, né, eles coletam dados para fazer projeto, né, dados de gabarito, dados relativos a usos e a fluxos, e aí com isso parece que a gente gera uma fotografia, e com isso a gente, opa, eu sei o que é a cidade, eu vou projetar para essa cidade que eu sei qual é, né, e aí eu congelo essa cidade, crio uma imagem congelada, um projeto congelado também para essa cidade, eu garanto que eu vou resolver, vou ter um bom projeto, né? Então, assim, de novo, é descortinar faces pouco visíveis dos processos urbanos, né? Aqui a referência para esse projeto é um trabalho de um artista alemão, já vou lembrar aqui, estava com ele até agora na cabeça, mas o nome é Schapowski et al. É um trabalho, né, que também descortina um processo de encurtiçamento em Nova York nos anos 70, né? E ele usa de uma série de fotografias, de diagramas e tudo mais, e no nosso caso aqui, ainda é um trabalho inconcluso, uma verba que a gente tinha, a gente acabou perdendo, a gente não deu continuidade, e me parece que agora também não faz muito sentido, porque esse relatório, os dados que a gente tem são muito daquele período de 2017 e 2018. Mas, no fundo, de novo, é uma instalação, você tem uma mesa mapa, né, já vou falar um pouco dela, um livro inventário e uma parede de diagrama. E o leitor, ele, para fazer, né, é um sistema aberto, e que essas correlações quem faz é o leitor, né. Bom, todo o material do Excel, ele é convertido em mapas que criam esses enxameamentos aqui na cidade de São Paulo, né? Então, a gente tem o tamanho das bolas, a concentração desses imóveis, que estão vinculados, e isso é uma coisa importante que eu não falei, são todos imóveis que estão na posse de offshore, são imóveis que têm o seu real proprietário num paraíso fiscal, né? Então, isso é uma forma de você não pagar imposto, quer dizer, é legal, mas é imoral. Quer dizer, bom, essas coisas que acontecem no mundo das finanças e nas cidades brasileiras também cada vez mais financiarizadas, né? Mas então a gente desvenda, a gente vai colocar aquilo que é muito fluido, né, movente, a gente procura ancorar e territorializar, um pouco essa ideia do projeto. As cores das bolas, elas têm a ver com a cor, né, identificam o proprietário, tá? Então a gente tem posição no espaço, tamanho e a identificação do proprietário. Isso no mapa, né? Essa cor aqui, ela se conecta a uma cor no livro, e o que a gente faz é o seguinte, a gente usa do Google Street View para mostrar esse imóvel na cidade, ao mesmo tempo que ao lado está o imóvel no paraíso fiscal, quer dizer, então você tem o imóvel que é o bem, certo? É o bem, e quem é esse proprietário? Onde ele está no mundo? Ele é colocado ao lado, então a gente vai também via Google Street View e vai achar, né, via o endereço que a gente tem lá na tabela, porque é uma tabela que, assim, as tabelas são feitas para não serem lidas, certo? Quem lê tabelas? Então é um processo de tornar visível alguma coisa, né? Ou como o Eduardo sempre gosta de dizer, dizível, né? Alguma coisa que às vezes a gente veja, mas a gente não diga sobre isso, ou não diga dessa maneira, necessariamente dessa maneira. Então, nessa correlação, eu estou ali olhando o mapa, eu vejo aquela cor, eu vejo, folhei o livro, né?
e aí eu encontro que paisagem urbana é essa. E na parede de diagrama, a gente tem a associação dos imóveis em relação a valores, aos proprietários no Brasil, aos offshores e aos países, né? Então, a ideia de algo extremamente localizado no território, quer dizer, eu vejo, é esse imóvel, só que eu conecto ele a uma rede global, né? De fluxos de transferências de dinheiro e países ali, né? Bom, essa foi essa fase nossa voltada para esses sistemas. Acho que mais 5 minutos, pode ser? 5 ou 10? Desculpa, eu estou tomando muito tempo, né? Não, Senão eu pode paro ir. aqui. Não, pode Tá. seguir. E aí é só então para vocês saberem, assim, eu tenho orientado, então, a outra faceta é essa da orientação dos trabalhos e de pós. Esse é um trabalho que eu indico, vocês podem colocar aí na internet, www.mapasmovimentos.com. É o resultado de parte do doutorado do Gabriel Teixeira Ramos. Não sei se ele vai estar aí com vocês, mas é uma pessoa que talvez, pelo menos aí numa futura oportunidade, vale a pena vocês ouvirem a partir desse trabalho, né? O que ele faz é o seguinte, ele se apropria do Google Earth e do Google Street View, né? Fazendo o sistema operar na lógica do Flusser, né? Quer dizer, o Flusser fala dos funcionários de sistemas e dos artistas, né? Os funcionários operam segundo os sistemas já prefiguraram o seu próprio funcionamento, né? E os artistas seriam aqueles que estariam tensionando, né, esses programas, né? E aí, então, o que ele faz é o seguinte, ele faz pequenos vídeos, né? Faz pequenas narrações, tensionando o modo de ser do Google Maps, do Google Street View. Ele faz ver coisas que a gente não costuma ver, né? Esse é um trabalho colaborativo, ele fez workshops com estudantes de várias partes do país, que escolheram esses lugares, e ele foi trabalhando nesses pequenos episódios cartográficos. Bem, aqui é um trabalho, e esse é uma linha que a gente tem, a gente está bastante interessado, que é uma linha, assim, a partir da cartografia das controvérsias e da teoria Tor-Rede. A gente tem olhado muito para essa, e tem olhado, assim, como um trabalho muito, assim, um tipo de abordagem muito interessante para olhar para esses sistemas, mas não só de fora, mas, ao mesmo tempo, desde uma vivência em realidades, né? E a partir dessa vivência, a gente colocar esses atores todos nessa realidade para olhar a partir de um outro ângulo, né? Esse é vocês podem, depois aqui acho que não tem o link, né? Mas eu posso passar para vocês, aqui no chat, o link, e vocês podem navegar nesse diagrama aqui, nessa cartografia, que é uma cartografia dinâmica, né? Feita num softwarezinho aberto chamado Kumu, né? Ele é bem tranquilo de mexer. Então, no fundo, aqui, eu só estou trazendo porque é uma outra linhagem voltada a esse interesse com os sistemas, e aqui fica muito claro, assim, uma abordagem que não que se coloca frontalmente, né, aos mapas como representação, né, e versus as cartografias como emergências, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Então, a cartografia como emergência. Esse trabalho ele é fruto de um conjunto enorme de entrevistas, de coletas de informação, de vivências em cadernos de campo, né? Isso tudo é passado, né, por um filtro, digamos assim, por uma sistematização. Isso vai alimentando, assim, então são os atores e as associações entre esses atores numa rede, né? E o que é muito interessante é que, a partir dessas associações, é que a gente encontra algo chave no trabalho da Mariane, que é essa bolinha aqui que ela não está identificada, mas que é a polícia, né?
a gente só a partir da emergência dessa cartografia que a gente começa a entender, e a gente depois vai decupando, né? A gente pode trabalhar também com os platôs dessa cartografia, a gente vai vendo quais são os fios, às vezes, muito finos, muito tênues, né? Mais os tentáculos da polícia fazendo a gestão do território do espaço público na cidade de Aracaju e modulando os modos de ocupação do espaço público, né? Bem, e aí, por fim, então, o trabalho que com o qual a gente está envolvido agora, que é um trabalho que eu faço em parceria com a professora Ana Luísa Nobre, da PUC do Rio, chamado Atlas do Chão, né? E ele tem como referência, e esse é o ponto, né? Eu estou muito interessado agora na cartografia de relações, modos de cartografar relações, né? Imaginando que né, essas relações elas são singulares, atores eles são sempre indeterminados, né? E é nessa relação que as coisas vão acontecendo. Então, como olhar para relações? A teoria Torredi nos dá uma forma possível, né? A outra forma possível é olhar para o trabalho do Aby Warburg, né? E do Didi Huberman, que de novo, a ideia de que eu tenho, né, as partes elas são indeterminadas em si mesmas, né, mas é na associação entre elas que eu vou encontrando sentidos, significados, né? Aqui é a imagem da Biblioteca do Warburg, na cidade de Hamburgo, né? E numa montagem com os painéis, alguns dos painéis sobre os livros. E é muito interessante pensar que esses livros eles não estão organizados como uma biblioteca comum. Eu tenho geografia, filosofia e tudo mais, né? Os livros estavam lá sempre, é como se eu tivesse um arquivo, um banco de dados, né? E eu tenho a visualização desse banco de dados na frente. E eles sempre eram reorganizados, os livros eram sempre reorganizados à luz da reorganização desses painéis. Isso eu acho muito interessante como trabalho de construção de sentido, de conhecimento, de realidade, né? E aí, então, uma das referências importantes para o nosso trabalho, no Atlas do Chão, vocês vão ver, é o primeiro painel do Atlas Mnemosyne, né? É um painel que pouca gente dá atenção para ele, assim, normalmente passa-se rápido, porque a gente quer ver os outros, mas aqui eu digo assim, eu acho que é uma cartografia de todo o Atlas Mnemosyne, né? Aqui um pouco, onde ele coloca o seu empreendimento, que nas palavras do Didi Huberman, né, nesse catálogo de uma exposição linda chamada Atlas, como levar o mundo às costas, ele diz o seguinte, né, desde o começo, pois, o Warburg enuncia em seu Atlas uma complexidade fundamental de ordem antropológica, que não se tratava nem de sintetizar em um sentido unificador, então esse sentido, né, a síntese como aquilo que pretende unificar, e nem de descrever, como o dicionário faz. Se tratava de suscitar a aparição, através do encontro de três imagens dissímiles, distintas, três imagens distintas, de certas relações íntimas e secretas, certas correspondências capazes de oferecer um conhecimento transversal dessa inesgotável complexidade histórica. Então, primeiro, a complexidade histórica, que é a árvore genealógica, né? Depois, a geográfica, que é o mapa, e a imaginária, os animais do zodíaco. Então, essa ideia da gente associar algo do imaginário, algo da história e algo da geografia, né, algo do tempo, algo do espaço e algo do imaginário, é algo que tem nos alimentado nesse projeto, né, chamado Atlas do Chão. Como eu já mencionei, é um trabalho colaborativo entre nós aqui e a PUC do Rio, com a professora Ana Luísa Nobre, e é uma interface que eu vou mostrar um pouco da navegação dela. Então, ela tem o mouse, né, ele convida, né, é uma interface que convida que você vá descobrindo as coisas, né? Como também você vai escavando essas imagens, que são imagens que têm a ver com os pontos que já estão
ancorados ou aterrados, né, para usar uma expressão do Latour, aqui na plataforma. A cada vez que a gente entra, uma nova composição de imagens aparece, também uma nova frase, né? E do que se trata, na verdade, esse trabalho, né? É um trabalho que está refletindo sobre o chão, sobre as disputas pelo chão hoje no mundo, principalmente no Brasil e a partir do Brasil, né? Ele é composto, então, o projeto é composto pela ancoragem ou aterramento de pontos. Esses pontos, eles podem ser vistos aqui nessa constelação de imagens, é algo que está ainda em elaboração, já vou dizer o que a gente está fazendo nesse momento, e eles podem ser navegados por aqui, posso clicar na imagem, ou então posso encontrar uma lista desses pontos já ancorados, né? Esses pontos, eles podem também ser vistos numa interface de mapa, e não à toa, a gente escolhe essa centralidade aqui, né, exatamente porque é uma centralidade, primeiro, do Sul, né, de uma relação entre a América e a África, né. E esses pontos também perfazem constelações, por exemplo, uma associação, essas associações aqui ainda estão em elaboração, né, em que eu posso fazer uma ancoragem, uma vinculação entre esses pontos a partir de temas que são correlatos, né. Bom, aqui toda a parte do sobre, é um trabalho também aberto a que outras pessoas colaborem, cada um pode fazer aqui a sua pegada, matéria, que são referências, trabalhos do grupo ou de outros grupos sobre a disputa pelo chão. Então, desde o agronegócio, colonialismo, né, isso está ainda em elaboração, mas no fundo o que a gente está fazendo agora e que a gente lança a partir de 7 de setembro é o que a gente chama de constelação independente, que é uma constelação, e aqui ela está tão pequenininha, né, mas são só 2 pontos que já estão colocados, mas é uma constelação de 200 pontos que discute criticamente os 200 anos de dependência e independência do Brasil, né. Então nós vamos ter pontos, e cada um desses pontos, e aí eu não cheguei neles ainda, eles são estruturados a partir de um conjunto de imagens, né, a partir da sua geolocalização e de um texto que discute criticamente esse ponto. Alguns deles já estão traduzidos para o inglês, né. Então esse é o trabalho no qual a gente está envolvido agora, né, pensando então essa cartografia, né, a partir do Warburg, a partir dessa associação entre história, geografia e imaginário, né. A cartografia, né, como esse mapa que a gente, né, está onipresente hoje na nossa experiência cotidiana, mas ao mesmo tempo esse tipo de mapa que é da ordem, né, digamos, da ordem, né, do poético, né, que é da ordem dessas associações, desses encontros entre as imagens, né. E é isso, Du, e amigas e amigos, é isso que a gente tem feito. Desculpa, eu me estendi demais. Não, foi bem interessante, né. Então, pessoal, perguntas para o Davi, né, eu fiquei pensando muitas coisas, Davi, porque fiquei pensando muitas coisas, né, sobre essa ideia do Atlas, né, e que eu tenho lido tantos trabalhos que trazem essa ideia do Weiborg, né, mas muito mal entendida, assim, na minha leitura, utilizando a ideia dele para um atlas ordenado, tradicional, e ele está propondo uma nova ordem, né? Uma desordem e uma nova ordem. Leia as coisas numa nova ordem. E isso eu acho muito interessante, né? Esse desordenamento desse momento, né? E fiquei pensando muito, assim, porque eu estou caminhando aqui com um grupo toda quinta,
à tarde a gente vem caminhando. E uma das questões que que acabou sendo levantada, agora a gente está na terceira ou quarta tarde, né? Não sei, tem o pessoal aqui, a Jordana, a Monique. Terceira, Edu. Terceira, né? Quarta. E uma das coisas que tem chamado a atenção para nós é quando a gente, e caminhando e mapeando, né? De algumas formas diferentes, e jogando também, que nos chamou a atenção a gente vinha caminhando por áreas da cidade aqui que a gente não conhecia, né? Ou que a gente não era nosso lugar, né? De caminhada, de vivência. E na última semana agora, quinta passada, nós caminhamos por um lugar que a gente vive, assim, porque a gente fez um roteiro aqui por várias áreas próximas ao centro, numa área do centro que a gente convive, e foi estranho que perdeu a graça, né? Até a Paula está aqui, a gente disse assim, ai, foi tão sem graça hoje, porque a gente conhece as coisas desse lugar, e o quanto foi diferente quando a gente caminhou por bairros, pela periferia, onde a gente não vai, a gente não conhece. Então, acho que tem uma questão desse mapa também, né? Desse que eu noto na tua narrativa toda, numa outra abordagem de algo que não é conhecido, né? De trazer para esse mapa, para ele contar alguma coisa que não é reconhecida. Quando é aquele conhecido, né? Até pela experiência da cidade, foi estranho para nós, né, gurias, que a gente caminhou e disse assim, não teve graça nem fazer foto, porque nem fotografar, nem filmar, porque era uma experiência diária, né? E como é mais difícil, assim, perceber esse lugar tão vivido. Então, fiquei pensando, mas eu acho a tua produção muito. Eu acho que a palavra certa é inteligente, Davi. Assim, eu tenho acompanhado em vários momentos, assim, a tua produção e acho ela muito inteligente, né? Então, eu Poxa, queria te dar os obrigado. parabéns. É muito inteligente. Gurias, perguntas para o Davi, Só dúvidas. para fazer um comentário breve disso que você está dizendo, né? A gente tem também, né? Tenho procurado falar muito isso com os alunos, né? A academia também tem seus modismos, né? Seus modismos teóricos, seus modismos, seus conceitos do momento, né? Então, agora, por exemplo, o decolonial, né, é um desses. Sei lá, falem, cada um pode citar alguns, assim. Tinha um momento que era o diagrama, tinha um momento em que era, né, e autores também do momento. E o Didi Huberman é um deles, né? Essa ideia do Atlas, né? Porque também pode ser assim, qualquer jogo de assim, qualquer coisa esquecida sobre a mesa agora vira um Atlas, né? Entendeu? Eu tenho notado isso, né? E eu até, em vários momentos, eu aqui tenho uma aproximação com as artes, e as artes se apaixonou por essa ideia do Atlas. Sim. Só que nem sempre isso está sendo bem lido, assim, Sim. né? Eu acho que é um Atlas também, mas talvez não tenha uma proximidade com essa nova ordem, né? Que eu acho que a chave aí do Didi, né, ter encontrado ele, foi tentar pensar numa ordem até não cronológica do tempo. Sim, Essa com é a certeza. ideia, né? Romper um pouco com essa... Plenamente. E eu vou dizer assim, eu acho que a gente saiba bem entre aspas, fazer bom uso disso, porque senão também eu acho que a gente tudo vai ficar assim, superficial, pasteurizado, né? Por que eu estou dizendo? Porque esse universo, né, e tem um trecho que o Didi Huberman fala, né, que o Atlas, né, esse é um modo sábio de ver e estético de pensar. Olha que interessante. Então ele cruza, não é? O pensamento com as imagens, ele traria o estético e o sábio, não é? Então é de uma outra ordem, né? Não é da ordem dos sintagmas do texto, né? Ele traz associações que seriam e questões, porque na verdade é o seguinte, o Warburg, uma coisa é a seguinte, uma coisa é o que o Warburg está propondo, e outra coisa é o que o Didi Huberman passa a olhar depois do Warburg, porque o Warburg está querendo
olhar para certas estruturas, a permanência de certas estruturas, né? E o Didi Rubin vai depois olhar a partir dessa raiz e discutir outras coisas. Mas outra coisa que eu ia só rapidamente também te dizer é que esses exercícios que você faz, né, das caminhadas pelo desconhecido, eu fico imaginando assim como são potentes para os alunos de arquitetura, né, que são levados a todo momento a ter certeza das coisas, né? Se a gente está no momento das impermanências, das incertezas, né, construir epistemologia, né, na era da impermanência, da era da incerteza, é fundamental, porque senão a gente fica repropondo as categorias, não é, que dão falsas ancoragens, né? Então esse teu trabalho eu acho muito rico. E esse encontro com a rua, essa questão da incerteza, do inesperado, é muito interessante. Uma outra coisa que eu venho insistindo, né, e percebendo, é que existe uma ansiedade, eu acho, pela velocidade, né, do mundo, da rapidez das informações. Então, num primeiro momento, a maioria dos estudantes que caminham comigo, né, eles vão em busca de alguma coisa. E eu sempre digo que não é eles que buscam, são as coisas que encontram eles, né? As coisas, a cidade, os objetos, as pessoas. E no primeiro momento dá um certo susto, mas também é uma avalanche de coisas, né, que são encontradas. Então é bem interessante isso, de ir na busca, assim, pensando, eu vou anotar tais, quando eu encontro tais coisas, eu não encontro nada daquilo, mas outra coisa me encontra. Isso é muito, muito interessante, né? Lidar com essa que em primeiro momento pode ser até uma frustração, né? Eu tenho às vezes mestrandas que me dizem, eu fui lá e não tem isso, mas tem outra coisa. Eu digo, o que é que tem então? Né? É tão interessante agora tu falou em condomínio fechado, ela nem está aqui. Eu tenho uma aluna que está estudando condomínio fechado. E aí ela está caminhando num condomínio aqui, que é o maior condomínio que tem aqui na cidade, ao redor do muro, condomínio de muro. Aí ela me disse que foi lá caminhar e me disse assim, mas tem uma parte que eu não consigo passar, que não dá para passar, porque tem um outro muro que gruda no muro. Eu digo, tá, mas vai lá olhar o que que é. Se tu não pode passar, então aí tem alguma coisa para tu descobrir, né? Que existe uma conexão do muro e tal. Então, mas aquilo para ela, não tem como fazer a caminhada, porque não tem como passar pelo muro. Então, faz a volta no muro, não sei o que vai acontecer, né? Então, é esse inesperado, né, essa sensação de não domínio, né, até da busca por alguma coisa, que não é tão fácil assim, né? É muito mais fácil tu ter uma tabela e sair para a rua e preencher dados numa tabela e não olhar para lado nenhum. Mas, Selma, eu me lembrei dos teus contramapas. Eu vi que tu levantou a mão. Não, mas é isso que eu ia começar a falar, né? É. Dos contramapas. As contracartografias e os contramapas. Conhece os contramapas, Davi? Fale, Selma. Minha tese. Então. A tese dela eu preciso ler. Se chama como é que é o título mesmo? Contramapas do acolhimento. Os contramapas do acolhimento. É muito interessante. Fala um pouquinho. Eu não pude desenvolver tanto quanto eu queria, tá? Porque eu estava a fim de me livrar. Tá? Mas tem toda uma continuidade com a cartografia e tal, essa coisa toda, né? Porque a cartografia que hoje eu faço, eu estimulo as pessoas a criar seu repertório simbólico. Uhum. Nos contramapas, eu criei um glossário a partir de certas formas de acolhimento, né, que o meu orientador assim, tinha estudado e tal, o Fuão, mas a minha ideia hoje é pegar as pessoas criarem o seu próprio repertório a partir da sua percepção de acolhimento do espaço. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo, que o Dudu sabe,
sabe? Nenhum lugar é igual, nenhum caminho é igual. Esse caminho tu pode passar todos os dias por ele, sabe? Se tu entrar a fundo na percepção, sabe? Se realmente tu se envolver nesse caminho para te perceber, assim, tem sempre algo diferente acontecendo. Né? É mais difícil, é que nem tu falou, Dudu. Tu vai para um lugar ali que tu passa todos os dias, claro que é mais difícil, tu vai, sabe, tu tem teus vícios, tu vai sair daquele jeito, tu vai caminhar ali, não sei o que, mas tem sempre alguma coisa. Essa que é a grande dificuldade, né? Esse é o grande desafio, não é uma dificuldade, é um desafio isso, né? E Davi, o teu trabalho me chama atenção também, eu fiquei pensando agora, né, por essa complexidade matemática que tu lida, né? Eu achei impressionante isso, eu não consigo eu assim, ó, eu admiro, mas eu digo assim, eu não consigo fazer isso. Mas em qual vocês acharam que tem essa complexidade? O de análise de redes, né? É esse. Exato. De análise de redes, de ter essa sacada, que é uma sacada matemática, né? Isso eu acho isso é um grafo, né? Um grafo topológico, mas grafo, olha, mas eu fujo da parte de matemática, tá, gente? Eu sei, Eu sempre me lembro dos trabalhos daquele menino aí do Rio, do Vinícius Neto, sabe? Que ele tem uns trabalhos também de mapas, né? Eu lembro de um último que ele me apresentou, que era onde é que as pessoas se encontravam no Rio de Janeiro. Não sei se tu conhece esse trabalho dele. Que ele fez a partir ele conseguiu um hacker que hackeou não sei o que lá do Twitter. E ele começou fez tudo isso através do Twitter. E ele descobriu que as pessoas não se encontravam no Rio de Janeiro. E aí ele faz aqueles mapas de grafos dele, né? Que as pessoas se encontram na periferia do Rio, elas não se encontram na zona sul do Rio. Olha. As pessoas saem da periferia, vão na zona norte, né? E os grandes encontros assim entre pessoas se dão mais indo para a periferia do que vindo para a zona sul do Rio. Porque a gente tem uma ideia, né, de que tudo acontece na zona sul do Rio e tal. E aí é bem interessante, é bem matemático também, me lembrou bastante. Ele usa algoritmos. Sim. Mas aí é outra história. O trabalho do Davi é bem mais sensível, né? Mais sensível, Mas porque a gente não está... Eu gostaria de ter, inclusive para fazer os trabalhos, por exemplo, essa interface do Atlas do Chão, a gente contou na equipe com um designer, né? Eu e Ana concebemos, né, a história, mas assim, aí teve alguém que, né, botou a mão na massa. E um programador. Sim. Mas um programador que gosta de trabalhos que sejam da área de artes. Ele já fez programação de sites para a Bienal de São Paulo e essas coisas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu adoraria hoje ter um programador no meu grupo de pesquisa. Adoraria. Eu me sinto... É sempre um desastre essa parte. Eu me sinto um analfabeto hoje, porque eu não sei programar. E não é só para fazer site. Eu acho assim, tem uma série de associações que esse mundo traz, e não necessariamente... Porque assim, eu vi muito lá se vocês quiserem olhar, o meu orientador de mestrado, ele chama Tom Marar. Ele é matemático, topólogo, né? Mas ele tem muitos textos sobre arte contemporânea, né? Sobre a Regina Silveira, sobre Francis Alves, né? Então, tem uma sensibilidade na matemática também que acho que é interessante olhar, né? A gente não trabalhar talvez na dicotomia de que, bom, também pode ser super árido, né? Dependendo de como você trabalha. Pessoal, perguntas para o Davi? Tem uma colocação. Vai, Silvia, vai. Isso. Não, vai você primeiro. Que eu acho muito inteligente o jeito que o Davi consegue associar as coisas, né, Edu? Eu acho que para mim é uma grande dificuldade isso, assim.
Acho que o Davi nem sabe o que eu trabalho, porque eu fiz a disciplina dele, mas eu ficava bem quietinha, só escutando, tentando pegar tudo, assim. Não, mas, ó, você tem uma equipe fantástica, né, Edu? O pessoal é... Paula, mas você fez como ouvinte? Não, você fez como especial, ou como ouvinte? Eu fiz como especial, Então, o teu trabalho era o da... o da feira. Ah, então, pronto. Olha lá. Porque aí, posso fazer só um parênteses? Claro. A cada ano, então, foram 2 edições da disciplina, a gente lança sempre um tema geral, para que os alunos tenham que circunscrever o tema, né? No primeiro ano, que foi o que a Marina fez, que a Marina está aqui, a gente lançou o tema Paisagens Pandêmicas, né? Então, o que é paisagem, né? E o que é o sentido de pandemia para você? Porque pode não ser esse da Covid, pode ser outro. E nesse ano, que o ano que a Paula fez, a gente lançou o tema Territórios de Coexistências, né? De novo, o que são territórios e o que são coexistências? E aí a Paula fez um trabalho, a equipe dela, um trabalho lindo, assim, foram olhar para as feiras, né? Esses espaços, acontecimentos. E a cartografia veio toda em formato de pequenas crônicas, maravilhosas, assim. Paula, você precisa colocar aqui no chat, por favor, o link do trabalho que vocês fizeram. Eu tive orientando as minhas na tua primeira turma e agora na segunda turma. Ah, é? Eu tive a Thaís, Eu sou da primeira, Davi. a Também. Jordânia Jordânia. orientando também. Tá bem. E que trabalho que foi o teu, Jordânia? O nosso foi cartografias sintomáticas. Ah, ok. A partir das palavras-chave e das imagens. Muito bem. E olha, o que foi interessante é que nesse período do afastamento, do isolamento é ao mesmo tempo alargamento do espaço, porque a gente passou a ter contato com gente do país todo, é que tinha isso. Então, na equipe da Jordana ou na equipe da Paula, cada um estava falando a partir da sua experiência, né? Então, o situado e, ao mesmo tempo, o sistêmico, fazendo essas associações. Isso é muito interessante. É muito interessante, né? Sabe que eu aqui também estou numa luta para manter uma disciplina remota, mas eu não estou conseguindo. Né? Não sei como vai ser. Eu estou querendo propor, porque parece que eu tenho que registrar a disciplina novamente para tentar. Sim. Tipo, vai ter todo um processo de novo. Sim. Então, eu acho que eu vou abraçar isso, porque eu tive uma disciplina remota também que foi muito interessante nesse sentido, dessa troca. Paulo, agora que a gente fechou o parênteses, você vai fazer a pergunta. Não, eu gosto muito do jeito que tu associa as coisas, Davi. Eu acho, assim, né, que acho que ainda vai demorar um tempo para eu chegar nesse nível, assim, de associação, porque o jeito que tu consegue unir coisas tão diferentes, assim, para mim é esplêndido. Parabéns. Obrigado. Silvia? Então, eu gostei muito de todos os trabalhos que você apresentou. Para mim também é assim, eu gosto muito, sabe, dessa coisa que arquiteto e os artistas visuais mais ligados às áreas da tecnologia, como que vocês colocam as coisas, né, sobre o papel, sobre a mesa, né, ou no computador, e também fazem essas associações, mas também como que vocês representam as coisas, né? Isso é muito interessante. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu estou nessa região aqui do sudeste do Pará, né, de Marabá, e essa região, entre os anos 70 e 80, aconteceram muitos deslocamentos de etnias indígenas, e uma das pessoas que veio para cá foi a Yara Ferraz, uma antropóloga do Rio de Janeiro, que foi orientada pela Lux Vidal, que estudava os Xicrim do Caiapó, na verdade, Xicrim do Cateté, que é um rio grande que passa numa área que fica mais ou menos uns 500 quilômetros de Marabá, e quando eu fiz uma aula com a Yara, porque ela entregou todo o acervo da pesquisa aqui para a Unifespa, né? Então, o acervo dela está aqui. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi logo quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, é que ela falava muito da guerra dos mapas. Então, por exemplo, nesse contexto
que ela veio pesquisar ali entre 70 e 80, existia uma guerra de mapas, né? Por quê? Porque você não encontrava as coisas. Então, por exemplo, existiam os mapas de algumas pessoas, quer dizer, de algumas instituições, que não correspondiam às aldeias e os percursos e esses deslocamentos que estavam acontecendo já faz um tempo, né? Por conta, especialmente, das barragens e dos deslocamentos que eles tiveram que passar, né? Então, essa coisa da guerra dos mapas, eu acho que está no seu trabalho também, né? Quando você coloca, né, as coisas assim, então a gente vai atrás de alguma coisa que ela está oculta, né? O offshore, por exemplo, né? São Paulo e essas ilhas de não pagamento de impostos que só são boas para quem tem muito dinheiro, né? Porque para quem não tem dinheiro, quer dizer, quem tem muito dinheiro não acaba não promovendo aí trabalho, investimentos no local onde reside, né? Onde está, enfim. Então, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que a guerra dos mapas está presente, não só, por exemplo, nesse contexto aqui dos deslocamentos das etnias indígenas, mas como, assim, no Brasil inteiro, justamente que essa história mesmo, né, do chão. Porque tem um outro antropólogo que fala muito sobre o seguinte, a terra, né? Se você não compra a terra, você toma a terra. Então, existem duas formas. Ou você compra, vai lá com o dinheiro e pai, compra, ou você vai lá e toma, né? Agora, quem toma a terra, sabe, são poceiros, são grileiros, é o próprio Estado, né? E aí quem compra a terra, né? Então, é assim, é o outro lado da moeda, mas é um outro lado que, sabe, também fica ali naquele impasse, né, das associações com essas formas de tomar a terra, né? Enfim, fiquei divagando aí sobre isso e veio essa memória da Yara Ferraz falando e das etnias que eu tenho conhecido cada vez mais por aqui. Perfeito. Inclusive, assim, tem o livro do Alfredo Wagner, chamado Carajás, a Guerra dos Mapas, né? Sim. É um trabalho, e também o trabalho do Axelrad, né? Olhando para a cartografia social. Tem um momento em que, assim, a ação ativista, né, de grupos, as universidades são fundamentais nessa área, né? As universidades federais, públicas, né? Uhum. Por quê? Porque uniram dois universos, né? Por um lado, esse saber, digamos, ocidental, esse cartesiano, né? Esse que produziu tecnologias como essas que a gente está, com as quais a gente está conversando aqui agora, e os saberes ancestrais, Sim, né? sim. Então, um trabalho que eu acho que é muito interessante é o do Paulo Tavares, não sei, acho que vocês já devem ter visto, né? O doutorado dele feito junto ao grupo Forensic Architecture, em que ele também faz muito isso, ele faz esse desvendamento de toda uma rede, entre aspas, de cidades indígenas na Amazônia, né, e que foram dizimadas na época da ditadura. Como é que ele faz? É um trabalho etnográfico, né, de baixo para cima, com os índios, com os indígenas, né, e de cima a baixo, fazendo, a partir de processamento de imagem, satélite, ele identifica pela coloração distinta, né, do verde, a produção de biomassa de árvores novas e árvores antigas, e com isso, as árvores novas, elas demarcavam certos círculos, então ele faz uma arqueologia, né, daquilo que era uma infraestrutura indígena na floresta. Então, estou trazendo essa noção para pensar o seguinte, eu acho que a gente tem essas referências todas, né, aí fora, que estão trabalhando com essas, né, citei Biruditude e tantos outros, mas essas atuações aqui nossas, elas são fundamentais, a partir desses grupos, desses coletivos, a Amazônia Socioambiental e outros, que essa luta, que é sempre árdua, difícil, né, ela pode ganhar algum peso para que as populações originárias ainda consigam eles serem sujeitos de direitos,
Aham. Sim, né? é Sim. interessante, né? E aí, nesse sentido, eu lembrei de uma coisa, olha que essa é uma frase que me marcou. Uma vez a gente trouxe aqui duas lideranças de um trabalho que é feito pelo Marcel Fantin. Marcel Fantin é o professor aqui do Instituto. Ele é advogado e, ao mesmo tempo, geógrafo. Então, ele associa essas duas expertises. Ele trabalha com mapeamento com drone e ele faz trabalhos de extensão para regularização fundiária de comunidades periféricas, né? Olha que bonito isso. E aí, então, esse levantamento é transformado em projeto colaborativo. Então, assim, são feitas maquetes, em que todo mundo vai, trabalha junto e discute, isso aqui vai ser aqui, aquilo lá vai ser mantido, isso vai ser tirado e tudo mais. A gente trouxe uma das pessoas, uma das senhoras da comunidade para vir falar num seminário de extensão aqui, porque normalmente quando a gente faz extensão, a gente fala para a gente mesmo, certo? É professor para professor, aluno para professor para aluno e tal. A academia falando para a academia. Então, trazer as pessoas que são os copartícipes desse projeto, isso é fundamental. E ela disse o seguinte, para eu fechar essa fala: olha, o mapa para vocês, né, ele é uma representação do processo, né, desse jeito, assim, a representação do que a gente fez, né? Mas para mim, sabe o que é o mapa? Para mim é um instrumento de luta. Uhum. Entendeu? Porque assim, pôs no mapa, ganhou uma realidade, é com esse código que eu posso lutar com quem só aceita esse código, né? Então o mapa vira uma mediação, um instrumento de luta. É isso mesmo. Verdade, né? E aí, gurias, mais alguma? Gurias, não sei, acho que só tá o Ricardo aqui, né? Eu tô dizendo gurias. E o Rafael. E o Rafael. E o Cauê. Tem os guris, mas estão escondidos aqui. A mulherada toma conta aqui desse pessoal todo. O Ricardo e o Cauê. Pessoal, eu acho que é isso, né? A gente tem tentado manter, assim, não passar muito. E passamos. Eu acho que agradecemos muito, Davi. Tu estava sendo muito esperado aqui, Davi, pelo pessoal todo, né? E agradecer, né, por tu ter nos atendido, ter nos contado, né? E é uma referência para esse trabalho, então, o trabalho do Davi. E até me esqueci agora o que eu ia falar, né? É bem conversa o negócio. Davi, nós estamos transcrevendo essas conversas, tá? Tem algumas bolsistas trabalhando nisso. Provavelmente, o ano que vem, a gente vai te enviar essa conversa, porque a ideia é depois organizar isso num e-book. Ah, tá bem. Essas Olha só. conversas todas. Tá bem. Mas vão ser depuradas ainda, enviadas para os entrevistados, né? As gurias estão conseguindo transcrever e a gente fez um certo teste assim no início, mas elas estão bem interessantes as conversas, né? Posso imaginar. Assim, primeiro que elas lançam muitas referências sobre essa temática. Então, só as referências de cada convidado já é um trabalho bastante rico, né? E ainda tem algumas questões que cada um traz, assim, na sua fala. Então, a gente está organizando isso. Eu acho que vai ser um trabalho bem longo, que vai ter uma demora, mas a gente vai entrar em contato contigo para te enviar, para tu dar uma lida, né? E Tá ela ótimo. sempre tem algumas dúvidas, assim, não entendi o que fulano falou, né? Eu disse, depois ele vai ter que nos dizer, porque essa coisa de ouvir, né, e transcrever é bem complicado. Não é simples esse trabalho, não. É. Boa sorte, meninas. E é isso, então. Dudu, Diz, Monique. eu sei que já extrapolamos aqui o tempo, mas posso só fazer uma pergunta? Faz. Assim, nesse projeto do Atlas do Chão, que eu achei super legal, eu vi que tem no mapa, assim, tem pontos, não só do Brasil, tem lugares fora do Brasil também, e daí eu
gostaria de te perguntar se vocês têm a intenção assim, de ver outros lugares fora, assim, não só América Latina, outros lugares fora, ou isso vocês estão meio que aguardando, como o Dudu estava falando da nossa disciplina de caminhografia, esperando que te encontre, né? Porque não é a gente que vai em busca, as coisas nos encontram. Então, não sei se essa é a intenção também nesse projeto Atlas do Chão, se vocês espera assim que te encontrem vocês, esses outros lugares, ou se vocês têm já uma intenção de ir atrás de outros lugares fora do Brasil também, não sei. Ótima pergunta. Então, o Atlas é um trabalho, um projeto em processo, né? A gente levou um ano só para conceber a interface, né? Aí depois, a gente ficou primeiro, a gente se encontrou, eu e Ana, a gente foi convidado para participar de uma mesa no seminário Cartografias e Contracondutas, eu acho, que era da Escola de Arquitetura do UFMG, e aí ela falou, vou te fazer uma proposta, vamos fazer isso? Eu falei, vamos. E aí, como a gente estava só à distância, a gente já se conhecia, mas fazia tempo que não se via, vamos começar. Então, a gente fez um ano a interface, aí depois, no ano seguinte, a gente testou com 2 workshops com os nossos alunos, e vendo as possibilidades e limites da interface, né? Agora a gente sente que a gente está num período de maturidade. Então, é isso o que está aqui na interface, vocês vão ler, assim, são textos, alguns estão bons, outros ainda não, e tudo mais, mas é isso, a gente tem esse projeto que vai sair tanto aqui na plataforma, quanto numa versão impressa, essa chamada constelação independente. São 200 pontos, com um debate crítico sobre... Então, vai aparecer, por exemplo, Starlink. Você fala assim, mas o que Starlink tem a ver com a independência do Brasil? Se a gente for pensar em termos geopolíticos hoje, sim. Então, não é só olhar para a independência lá atrás, mas é olhar que outros processos de dependência nos quais a gente está se metendo, né? Bom, isso vai virar um livrinho que é, na verdade, uma caixa com 200 cartões, assim, como o livro, não sei se vocês lembram, do Museu do Imaginário, do Morro, né? André Morro fez um livro que era assim como o Atlas do Warburg, tem uma foto dele, ele deitado em cima de um monte de fotografias no chão, né? Parece que está nadando em imagens, assim. Então, esse é um trabalho. Aí eu vou responder a você. A gente fez agora um workshop em Berlim, a convite, né? A gente fez lá com geógrafos, né? Geógrafos que estão interessados em olhar para o que eles estão chamando de saúde planetária, né? Então, é olhar não mais para a saúde pública, assim, é olhar para sistemas mais que humanos, né? Então, a natureza não é aquilo que no processo civilizatório eu vou e extraio ao máximo possível. Essa lógica não dá mais. Então, é pensar o chão, a água, os animais, essa relação entre os entes como algo importante. E aí a gente fez o início de um workshop lá, a gente ainda não terminou, os alunos estão escrevendo os pontos, vão enviar para a gente, vai ter uma constelação lá chamada Saúde Planetária, né? Então, essas constelações, elas vão aparecendo ou por trabalhos internos da equipe, ou por convites. Então, assim, olha, vamos fazer um workshop? Vamos, a gente vai começar agora também a se inscrever em alguns editais para apresentar o Atlas, fazer workshops com o Atlas, né? Mas sempre uma questão fundamental, assim, é o chão. Assim, como é que eu estou pensando o chão? Como é que eu desdobro o sentido do chão? Né? Que é, no fundo, uma plataforma do comum, né? Se a gente for pensar hoje no mundo, a nossa sobrevivência depende dessa compreensão de que a gente vive nesse mesmo lugar, né? Mas então está em aberto, tá bom? E o Pegada, vocês podem entrar lá e montar algumas constelações. E você aí recebe no teu e-mail a constelação que você montou, porque a ideia é que sirva como material pedagógico para escolas, para universidades, as pessoas podem dar aula com esse material, entendeu? Ideias já. Ideias.
Então, tá, Muito obrigada pela resposta. Muito Ok, legal. obrigado pela pergunta. acho que é isso, então, né? Nós encerramos por hoje, agradecendo o Davi. A semana que vem nós temos o Selma, o teu amigo. O Gui, Ele é de onde mesmo? ele é Me lembra. belga. Ele é belga, é. O Davi, esse cara é uma coisa bem legal de trocar. É? É uma história bem legal de trocar. Ele tem um portal, o Walk Listen Create. Ah, você precisa me mandar o link. Eu te mando, peraí. Manda Eu agora. acho que a gente tem lá no site da Caminhografia Urbana esse link. Eu já participei de um trabalho com eles, a gente formou um hub aqui na América Latina. Se eu te conhecesse, teria te convidado. Ah, mas Mas é sempre- muito sempre legal. tempo da gente fazer Tá coisa ali o junto. trabalho. Tá ali o trabalho. Foi um hub virtual, né? Mas a história base era a Prespa, na Grécia. Olha, ele tá ali o link, ó, dá uma olhada. É enorme o grupo dele. Tá legal. Tá bem. Vou olhar com calma depois. E a história dele é sonora, Uhum. sabe? E ele gosta, assim, ele tem uma pegada surrealista, gosta de andar nos campos, assim, sacar o silêncio, não sei o quê. Porque ele, assim, a formação dele inicial, ele é arranjador. Ah, Ele pegou, ele se formou, né, ele teve uma formação alemã como arranjador, se eu não me engano, foi na Filarmônica de Berlim que ele fez o curso. E aí ele começou com essa história de pegar, de caminhar, de ouvir, escutar som e tal, não sei o que mais e tal. Mas agora ele está indo para a cidade também, sabe? Assim, mas é uma rede enorme na Europa. E tem gente conectada também na Austrália, sabe? Assim, é muito legal assim, de escutar. Assim, tem alguns americanos também envolvidos. Tem pouca gente na América Latina, muito pouca gente. tá bem. Nossa, eu vou olhar com calma. Obrigado, viu, pela... Imagina, eu acho que a gente tem que se conectar. A questão da constelação que tu estava falando, né? Nós temos que criar essa constelação e brilhar muito, né? Assim, Adorei. Tem que ser, então, né? Então tá, podemos pessoal. fazer semana que vem. Então tá, Tá, gente. joia. Obrigada, Davi. Obrigado a vocês, gente. Davi. Depois eu me Tchau, inscrevo. até amanhã. Tchau, Gurias, até amanhã. Tchau, até amanhã, Não, Céu. manda um beijo pro lagarto. Então tá. Então tá, obrigado. Boa semana a valeu. todos. Boa semana a todos. Deixa eu Tchau, desligar tchau. aqui. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Deixa eu parar.